E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que palavra tremenda. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe, de repente você entrou nesse vídeo aqui, você está cheio de ansiedade, está oprimido, tribulado, cheio de problemas, sabe? Dificuldades, os problemas perturbando a tua alma. Aí você para ver esse vídeo, Deus ministra no nosso coração essa palavra, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, entregando a ele a nossa ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Deus que nós cremos, ele não é um Deus distante, ele não é um Deus ausente, ele é um Deus que cuida de nós, ele é um Deus presente, ele é um Deus que tira de nós a ansiedade. Talvez você não tenha conseguido nem dormir direito por causa das quantidades de remédios que você tem tomado, por causa das quantidades, sabe, de remédios que você tem tomado, de coisas que estão perturbando a tua mente, sabe? Você tenta descansar e não consegue, tá ansioso, tá com pânico, tá com medo, tá com um monte de problema, de doenças psicossomáticas que estão perturbando a tua alma. Aí Deus te traz aqui para dizer isso: lance a sua ansiedade sobre mim, lance os seus medos sobre mim, lance a sua dor sobre mim, lance as suas dificuldades sobre mim, lance os seus problemas sobre mim, lance o sofrimento sobre mim, lance tudo que você tem, lance sobre mim, porque eu tenho cuidado de vós. Aí alguém vai dizer assim: como é que o Senhor tem cuidado de mim se eu estou passando um monte de problema? Como é que o Senhor tem cuidado de mim se eu estou passando por um monte de crise, dificuldade, luta, sabe? Ainda que você não veja e muitas das vezes não perceba, pode ter certeza que Deus, ele tem te livrado de coisas que poderiam já ter destruído você há muito tempo. O único problema é que a Bíblia fala assim, que o que faz separação do homem a Deus são os pecados. Porque os vossos pecados fazem separação. Ou seja, os meus pecados me separam de Deus. Isso não significa que Deus se separa de mim. Talvez, com tudo que você tem passado, seja você que está se mantendo distante de Deus, e não Deus que veio se distanciando de você. Talvez você tenha priorizado outras coisas e não Deus. Talvez você tenha procurado mais a sua vida profissional, sabe, os seus sonhos, as suas metas, e você foi deixando Deus de lado. Só que Deus nunca te desamparou e nunca deixou você. Na verdade, sempre foi você que se distanciou dele, e não ele que se distanciou de você, sabe? Então, agora que você está mais sensível por conta dos problemas, pega esses problemas, se aproxima mais de Deus e lança sobre ele toda a sua ansiedade. Lança sobre ele, sabe, toda fraqueza, todo cansaço, toda dor, todo problema que está perturbando a sua alma. Sabe o que a gente entende o que é ansiedade? É excesso de futuro, né? Dentre tantas definições que a gente poderia dar sobre ansiedade, eu acho que uma simples, bem simples, é essa: excesso de futuro. Você está com muito excesso de futuro, por isso você está com ansiedade, porque você está com excesso de coisas que você não sabe como serão resolvidas, como serão construídas, como vai ter solução para elas, o que vai ser o amanhã. Você está preocupado com o amanhã. Mas a palavra tem resposta dizendo para nós que o Senhor é o Deus que está lá. Não te preocupe com o amanhã, porque o Senhor já está lá. A palavra fala sobre isso, que Deus é um Deus que está em todos os tempos. Ele não é um Deus que está somente ligado a um tempo. Ele é um Deus de todos os tempos. Ele é um Deus de passado, Deus de presente, Deus de futuro. Ele é o Deus que hoje está aqui, mas ele é um Deus que também já está lá. Já está no amanhã. Já sabe como vai ser.
como vai terminar o dia, o que vai acontecer. Ele é um Deus que sabe de todas as coisas. Então, confia nele, cara. Entrega tua ansiedade para ele. Sabe, ele está no teu amanhã, você não tem que ficar a vida inteira sofrendo por coisas que não aconteceram, com uma expectativa de coisas que ainda não viraram na sua vida, e o tempo todo você vai se ferindo, você vai se machucando, você vai se frustrando porque você não teve a resposta que você queria. Mas se você entregar a tua ansiedade para Deus, você vai ver a resposta que você vai ter de um Deus que cuida do teu amanhã. É o que o próprio Pedro está dizendo para nós. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. Ele tem cuidado. Está te faltando alguma coisa? Faltou alguma coisa ontem? Sabe? Deus não tem suprido a sua necessidade. Davi disse assim: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Entende? Um Deus que cuida da gente, que supre todas as nossas necessidades. O salmista escreveu no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é um Deus que cuida, que está zelando e está cuidando de você. Ainda que às vezes você não veja, ainda que às vezes você não sinta, ainda que muitas das vezes você olhe para as circunstâncias e você diga: Senhor, onde é que o Senhor está no meio de tudo isso? Mas eu te garanto, se Deus não tivesse presente, você não tinha estrutura para suportar certas coisas. E talvez você só está suportando porque tem um Deus que cuida de você. Só que você precisa ter a decisão de lançar a sua ansiedade diante dele. Tem coisas que Deus não vai fazer. Tem coisas que é você que tem que fazer. Sabe? É você que tem que pegar os seus problemas e apresentar para ele. É você que tem que pegar essa ansiedade: Senhor, está nas tuas mãos. Sabe? E entregar na mão de Deus não significa você literalmente ficar ausente de tudo que vai acontecer na sua vida, mas significa confiar em Deus. Significa depender de Deus. Significa isso aqui que Pedro está dizendo, que ele cuida de mim. Eu não vou temer o amanhã porque Deus já está no amanhã. Eu não vou temer como vai terminar meu dia, como vai terminar minha vida. Não, Deus está lá. Deus vai cuidar de mim. As coisas vão dar certo. Deus vai fazer as coisas florescerem. Deus vai abrir os caminhos. Eu não vou deixar a ansiedade me dominar, eu não vou deixar a ansiedade gerar problemas no meu emocional, nos meus nervos, no meu coração. Eu não vou me precipitar, eu não vou agir de maneira errada. Eu vou confiar no Senhor. A ansiedade tem um perigo muito grande na nossa vida, porque a ansiedade faz nós tomarmos decisões precipitadas. Sabe? Às vezes a ansiedade ela está te levando para caminhos distantes que você não está percebendo que essas decisões e direções estão erradas por causa da precipitação. Então não tem nada de positivo em uma ansiedade. Ela só te faz mal e faz ainda você decidir de forma errada. Porque às vezes você se precipita e você não consegue esperar. Porque a ansiedade passa a ter domínio da sua mente, das suas emoções e da sua vida. Não deixe a ansiedade te levar a uma precipitação, porque isso vai gerar mais dor ainda na sua vida. E eu digo para você por experiência própria, toda vez que eu, Rodrigo, me precipitei, eu me feri. Toda vez que eu decidi me precipitar, eu me machuquei. Toda vez que eu decidi esperar a vontade de Deus e me submeter à vontade dele para a minha vida, deu certo. Sempre dá certo. Não tem como dar errado. As coisas de Deus não erram sobre a nossa vida. Agora, as nossas precipitações geram mais feridas, geram mais mágoas, geram mais frustrações, geram mais dores. A gente sofre mais e passa a ter que aprender a lidar com consequências de atitudes erradas que nós tomamos na vida. A ansiedade faz isso, a ansiedade gera precipitação na gente. Então, se precipita não. Não deixa a ansiedade te dominar. Faz o que Pedro está dizendo.
Lança sobre ele toda a sua ansiedade. Lança sobre ele, sabe, isso que está te fazendo agir de forma errada, decidir de forma errada. Teu coração está gritando, tuas emoções estão quase explodindo. Lança diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. E você vê que em uma oração Ele vai trazer paz à sua alma. Ele vai trazer paz ao seu espírito. E não fica o tempo todo calculando como é que vai ser. Meu Deus, nem chegou ainda. Nem aconteceu ainda. Você está desesperado por coisas que só vão te levar à destruição. Calma, deixa Deus cuidar do hoje. Ele já está lá no amanhã. E amanhã Ele tem um novo tempo para você. Eu costumo dizer que o amanhã não existe. O que existe agora é o presente. O que existe é esse momento que eu estou vivendo agora. Porque o amanhã não existe. Como assim não existe? Não existe. O que existe é o hoje. O amanhã, quando chega, vira hoje. Que você não sabe nem como vai terminar o dia. A Bíblia fala sobre isso. Não faça planos para o amanhã porque você não sabe como vai terminar o dia. Isso não significa que você tem que ser um irresponsável, um negligente e não vai cuidar da sua vida. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia está falando o seguinte, você precisa viver o hoje. Você precisa viver o hoje. Que você não sabe como é que sua vida vai estar daqui a 3 horas, daqui a 2 horas, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias. Você não sabe. Nós não sabemos o dia que nós nascemos, nós não sabemos o dia que nós vamos nascer, como nós também não sabemos o dia que nós vamos morrer. Não é verdade? Nós temos a certeza que todos nós vamos morrer um dia, ou estaremos com Cristo. Porém, nós não sabemos quando. Então, amigo, o que existe é o agora. O importante é o agora. E o agora, que seja estar com Deus, que seja viver com Deus, que seja se relacionar com Deus. Que esse agora, nesse momento, você continue com Deus. Porque o amanhã pode não existir. Então hoje eu quero continuar com Deus, porque eu sei que se eu estiver com Deus e firme com Ele, Ele vai me ajudar a tomar as decisões certas, as atitudes certas. Você recebe essa palavra? Deus está falando contigo. Então coloca aqui nos comentários, escreve aqui, eu vou lançar sobre ele toda a minha ansiedade, eu vou lançar sobre ele toda a minha dor, eu vou lançar sobre ele toda a minha angústia, eu vou lançar sobre ele todas as minhas crises, eu vou lançar sobre ele todas as minhas dificuldades, não sei, coloca aqui embaixo que mostra o quanto essa palavra está gerando efeito na sua vida, o quanto você recebeu, né? A poder na palavra, a poder nas coisas que a gente professa. Eu sei que você está escrevendo, mas é o que você está desejando e você está declarando isso, que a sua ansiedade está sendo colocada nas mãos do Senhor, porque existe um Deus que cuida de mim, que cuida da minha casa. Isso é verdade, existe um Deus que cuida de nós.